Você sabe que nós cuidamos? Isso global? São termos utilizados para classificar países de acordo com as suas características políticas, socioeconômicas e geográficas. O norte global refere-se aos países desenvolvidos, com economias avançadas, altos níveis de renda per capita e grande influência nas instituições políticas e financeiras globais. O norte global inclui a Europa Ocidental, a América do Norte, a Austrália, o Japão e a Nova Zelândia. O sul global refere-se aos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, que se localizam principalmente na África, na Ásia e na América Latina. Anteriormente, eram conhecidos como o Terceiro Mundo. O sul global e o norte global não se limitam apenas à geografia, pois podem existir países, por exemplo, do sul do planeta, que são do norte global, assim como podem existir países do norte do planeta que podem fazer parte do sul global. Ele é mutável ao longo do tempo. Normalmente, os países do sul global são países que têm uma alta dependência econômica, que deve-se aos processos de colonização, imperialismo e neocolonização, impostos pelas nações consideradas desenvolvidas. O que significa países em desenvolvimento, subdesenvolvimento e desenvolvidos? Países desenvolvidos são nações com elevado desenvolvimento econômico e social e que têm alguns critérios que os qualificam nesses países do norte do globo, que é o alto grau de riqueza, alto nível de industrialização, alto nível de PIB, Produto Interno Bruto, alto índice de desenvolvimento humano, IDH, e alta renda por pessoa. Já os países subdesenvolvidos são países que apresentam características como baixo IDH, baixo índice de desenvolvimento humano, baixa renda por pessoa, baixa expectativa de vida, má distribuição de renda, elevada vulnerabilidade econômica e ambiental, pouca industrialização, baixo acesso à tecnologia, não tem muito acesso à educação, à saúde, entre outros problemas que eles também sofrem, como a miséria e a fome. Exemplos disso são Angola, Haiti, Afeganistão, Nigéria, entre outros países. Países em desenvolvimento ou países emergentes são aqueles que apresentam crescimento econômico e social, industrialização recente e aumento no valor monetário dos bens produzidos. O exemplo disso são Brasil, Rússia, China, Argentina, entre outros. Eu quero dar ênfase para o BRICS, que BRICS é uma aliança entre países emergentes que tem grande importância no mercado econômico internacional, que são eles Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tem como objetivo expandir a sua influência pelo mundo. O colonialismo. O que é colonialismo? Colonialismo é um sistema de dominação e exploração de territórios e povos por um país ou grupo de pessoas. A principal diferença entre colonialismo e neocolonialismo, que são dois termos que as pessoas confundem muito, é o período, a justificativa e os objetivos. O colonialismo aconteceu entre os séculos XV e XVIII. Os objetivos eram a busca por metais preciosos e produtos tropicais para a Europa. Para mesclar esses objetivos que eles tinham em mente, eles justificaram que era por causa da disseminação da fé cristã. Esse período ele aconteceu durante as grandes navegações. O colonialismo aconteceu entre os séculos XIX e meados do século XX. Os objetivos eram matéria-prima, mão de obra barata e mercados consumidores. Qual foi a justificativa? Eles justificaram que a missão dele era de civilizar povos por eles considerados inferiores. Nessa época ocorria também a teoria do evolucionismo social e darwinismo social, que ajudaram a legitimar o domínio europeu sobre os povos conquistados. O Brasil é um país do sul global, que ele era uma antiga colônia de Portugal, um país desenvolvido. Ele teve grande parte da sua população nativa dizimada e é um país escravista. Como assim é um país escravista? Ele tem basicamente mais da metade da sua população, que é descendente de escravos, e a sua principal economia estava ligada ao comércio escravo. Quando foi assinada a Lei Áurea, essas pessoas escravizadas foram libertas, mas não foram dados direitos a eles e nem foram feito questão de inserir essas pessoas
na sociedade, o que fez com que o país teve uma grande desigualdade social, que a maioria era uma população escrava e seus descendentes, basicamente. Basicamente, um dos motivos para o país ser tão desigual ainda. O continente africano foi um exemplo de neocolonialismo ou imperialismo, que foi basicamente um território da África partilhado pelas potências europeias, que não levou em conta os conflitos internos, a etnia e a cultura local de cada povo. Ou seja, pessoas de diferentes povos foram colocados no mesmo local, às vezes até inimigos, ou um povo com a mesma etnia e cultura foi colocado em países diferentes. Os europeus, eles não consideravam os africanos como pessoas de diferentes culturas, etnias. Ele considerava pessoas todas iguais pela sua cor. Na visão deles, eram povos ali selvagens, marginalizados. Eles extraíam riqueza desses locais, não desenvolviam esses territórios com base na necessidade deles, o que ocasionou num atraso do desenvolvimento dessas nações. Temos um exemplo disso, que é o Sudão e o Sudão do Sul, que o motivo foi religioso. O governo da região norte é muçulmano, enquanto o governo do Sudão do Sul era cristã ou animista. O que acontece? Houve um agravamento da insegurança militar, instabilidade política e guerras civis nutricional de diversos povos, entre outros problemas. O apartheid. O apartheid foi um regime de segregação racial na África do Sul, que aconteceu entre os anos de 1948 e 1994, que tirava o direito das pessoas negras para que uma minoria branca fosse privilegiada, ou seja, essas pessoas negras, elas basicamente serviam como obras de mãos braçais. A minoria branca era composta por holandeses, ingleses e seus descendentes. Quero dar ênfase para uma coisa: as mudanças climáticas. Os países desenvolvidos são os principais responsáveis pelo aquecimento global, devido às emissões de gases na atmosfera desde a Revolução Industrial. Os países mais vulneráveis às mudanças climáticas, como o G20, propõem a reestruturação das dívidas externas para financiar as ações climáticas. Aqui temos um exemplo de mudança climática que afetou o Brasil, que foi a enchente do Rio Grande do Sul, que deixou basicamente a cidade inteira embaixo da água. Obrigada por assistirem a aula e espero que tenha ajudado.